A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Você já ouviu falar sobre a teoria do caos ou o efeito borboleta? É algo muito intrigante, muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre essa teoria e que eu ouvi há alguns dias atrás dentro de um treinamento do querido Paulo Vieira, qual eu mando um abraço, não só para ele também, para a Camila Vieira e toda a família Febracis. E eu fiquei um pouco intrigado e fui buscar entender um pouco mais sobre essa teoria do caos, efeito borboleta. Acabou que eu assisti o filme para entender e algo que eu descobri que me fez pensar e buscar um paralelo dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. E algo muito interessante eu aprendi, posso assim dizer, ou descobri. E eu gostaria de compartilhar um pouco com você desse conhecimento. A teoria do caos, eu busquei até algumas informações e em alguns meios. A revista Super Interessante traz um artigo bem interessante e diz assim que essa ideia, a ideia central da teoria do caos é de que uma pequena mudança ou uma mudança no início de um evento qualquer pode trazer uma consequência enorme, absolutamente desconhecida no futuro. Uma pequena mudança no início pode trazer consequências enormes, absolutamente desconhecidas no futuro. Só isso aqui já faz a gente pensar bastante, mas vamos continuar. Quem descobriu essa teoria e quem deu voz a essa teoria foi o meteorologista americano Edward Lorenz, em 1960-61. E olha que interessante. Ele descobriu que um fenômeno aparentemente muito simples tem um comportamento caótico. Ele descobriu isso como? Através dos seus estudos, ele estava testando um programa no computador que simulava o movimento das massas de ar. Olha que interessante. Fica comigo. E o experimento que ele fez foi, teclou um dos números que alimentava os cálculos da máquina com algumas casas decimais a menos. Ele esperava que o resultado seria praticamente insignificante. Mas, olha o que ele descobriu. Ele descobriu então que alterando, ou a alteração que parecia pequena e insignificante, transformou completamente o padrão das massas de ar. Agora, guarda essa frase. Ela foi muito impactante para mim. Era como se, presta atenção, o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil provocasse, tempos depois, um tornado no Texas. Talvez essa frase falou muito forte para mim, porque eu moro no Brasil, vivo no Brasil, mas eu também já morei no Texas. E eu sei o poder de um tornado no Texas. Eu nunca vi muito de pertinho, mas nós já tivemos que nos abrigar porque o tornado estava passando próximo da cidade de Dallas, né, onde eu morava. Uma outra cidade onde eu morei, chamada Fort Worth, também um tornado passou no meio da cidade, destruiu o centro da cidade. Eu estou falando isso de praticamente 20 anos atrás. Mas eu ainda me lembro do efeito, do estrago que nós vimos depois do tornado. Então, um evento muito pequeno, uma borboleta batendo asas aqui no Brasil, pode significar, tempos depois, ou provocar depois, um tornado no Texas. É algo muito forte. E é daí que surgiu o nome efeito borboleta. Estou olhando aqui porque eu quis compartilhar, mas eu não queria perder nada, então eu fiz uma colinha aqui. Um pequeno evento pode mudar e trazer
transformações gigantescas. E aqui eu quero dar uma virada, porque quando eu ouvir o Paulo Vieira falando sobre o efeito borboleta, teoria do caos, eu me conectei com a palavra de Deus. E comecei a buscar, e quando eu, nessa busca, eu me recordei de um fato que mudou a trajetória do mundo. De um pequeno ato, naquele momento, que transformou a vida de toda a humanidade. Nós vamos voltar lá em Gênesis, né, para entender isso. E Gênesis, no capítulo 2, vai mostrar o que aconteceu. Um pequeno ato de desobediência de uma ordem. E aqui eu quero ressaltar algo bem interessante. Adão, o primeiro homem criado por Deus, ele ouviu da boca de Deus de que ele podia comer de todos os frutos das árvores. Mas do fruto da árvore que estava no meio, ele não podia comer. Eva veio depois, foi criada por Deus, tirada do homem. Ela não ouviu da boca de Deus, ela ouviu da boca do homem a ordem de Deus. E talvez isso pesou. E ela, no momento ali, foi enganada, foi manipulada por um inimigo que é especialista em manipulação, em enganação. Em Apocalipse vai dizer que ele, se possível, ele vai enganar toda a terra. Porque lá no final de Apocalipse vai dizer aquele que enganava as nações será preso e depois ele será solto. Então ela estava debaixo de uma manipulação e levou ela a tomar uma atitude que naquele momento aparentemente não mudaria quase nada. Mas que quando nós vamos olhar aquela atitude, porque Eva não só comeu, mas deu para Adão, e Adão também não pensou, não tinha consciência da repercussão disso, também comeu, e aí a palavra de Deus vai dizer que a morte entrou no mundo. E aí aqui eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que diz algo muito forte, porque a história não parou nesse ato. Um segundo ato também mudou o curso da história. E eu quero deixar para você Romanos capítulo 5, verso 17, que diz assim, preste atenção. Se pela transgressão de um só, a morte entrou no mundo e reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos, eu contei essa história de Adão e Eva, mas essa foi parte da história. Uma desobediência que provocou um distanciamento do homem de Deus, criou um caos, trouxe a morte, trouxe a separação. Mas há mais de 2000 anos atrás, um menino nasce. Jesus foi enviado por Deus. E por um ato de obediência de Jesus. Lembra no Getsemane quando Jesus diz: se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o efeito da sua obediência. E ele obedeceu. E porque ele obedeceu, aquilo que parecia imutável, impossível de ser mudado, foi mudado através do ato de um homem, Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo, e eu quero continuar até os versos 18 e 19, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um pecou, a morte veio para todos. Um obedeceu, a justiça veio para todos. Olha o verso 20 de Romanos 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse capítulo vai terminar dizendo assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, ou pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que forte! E aqui eu quero também trazer uma experiência que eu fui policial militar durante algum tempo lá em Minas Gerais, a saudosa Polícia Militar de Minas Gerais, aos meus amigos, aos ex-companheiros, um grande abraço. E algo que eu aprendi no estande de tiro é que quando nós íamos atirar, a gente tinha um tempo de treinamento com armas. E algo que me marcou muito é que quando nós estávamos preparando para atirar, nós tínhamos que travar a respiração. Por quê? Uma respiração fora da hora ou do momento, na hora de apertar o gatilho, parecia muito simples na hora que eu estava liberando o movimento. Mas lá no alvo, aquele pequeno movimento mudava a trajetória do projétil. Existem atitudes nossas que no momento em que nós tomamos, elas parecem tão pequenas e insignificantes. Mas lá na frente elas nos levam a não acertar o alvo. Mas da mesma forma existem atitudes que nós tomamos que parecem insignificantes no primeiro momento, mas que produzem vida e produzem uma transformação. E aqui eu quero rememorar a história do meu saudoso pai, o pastor Jacinto Pereira Faustino, que foi pastor por 47 anos e fez a diferença nessa terra e hoje está nos céus com o Senhor Jesus. E quando ele ainda era bem jovem, um adolescente, ele estava passando em uma rua no nordeste do país e de repente ele passou debaixo de uma janela e dois rapazes estavam adorando o Senhor, cantando um hino do cantor cristão. Quem é batista, mais tradicional, vai saber bem. E quando eles estavam tocando ali, meu pai passando pela rua, debaixo da janela, parou, ouviu a mensagem e ali o seu coração foi tocado. Nesse momento, o meu pai para e ali, através daquele simples atos daqueles dois rapazes tocando violão, cantando uma música de adoração a Deus, o coração do meu pai foi tocado e ele, a partir daquele momento, foi para a igreja, aceitou Jesus, teve um compromisso com o Senhor e hoje somos 7 irmãos, todos envolvidos direto ou indiretamente com a obra do Senhor. A minha mãe é uma pastora também e todos envolvidos na obra do Senhor. Um ato mudou toda a situação. E aqui eu quero também deixar uma ilustração que eu já ouvi há um tempo atrás e enquanto eu estava aqui meditando, isso trouxe muito forte e veio falar muito forte comigo, mais uma vez. É de uma reflexão sobre o copo de leite. Conta que o rapaz, ele estava vendendo coisas na rua e ele estava com fome, ele não tinha dinheiro, as vendas naquele dia não estavam andando bem e de repente ele falou, na próxima casa que eu bater eu vou pedir alguma coisa para comer, eu estou com fome. E quando ele bate na porta e ele é surpreendido porque uma jovem, bela jovem aparece e ele fica nervoso e ele fala, você poderia me arrumar um copo com água?
E aquela bela jovem percebe que aquele rapaz estava meio abatido, assim, aparentemente com um ar de cansaço, e em vez de pegar um copo com água, ela traz um copo bem grande com leite. E ele fica assim um pouco desconcertado, mas recebe aquele copo e bebe, e aquele copo traz renovo, revigora, e ele diz para aquela bela jovem, quanto é? Ela fala, não, a minha mãe me ensinou que nós temos que ser bondosos, e nós temos que ajudar as pessoas, e nós temos que contribuir com a vida das pessoas. E aquele rapaz sai dali, e o nome dele era Howard Kelly. Tempos se passaram, aquela bela jovem fica mais velha e adoece de uma doença muito grave. E o que acontece é que essa enfermidade, ela se agrava tanto que aquela mulher teve que ser levada para uma cidade maior. E num hospital mais especializado, de repente, quando ela está internada, o doutor pega e começa a ler a ficha e ele vê de onde era aquela mulher. E ele recorda que foi nesse lugar onde ele trabalhou e viveu por muitos anos. Então ele olha com carinho especial porque foi dali que ele saiu. E de repente, quando ele chega ali para examinar a paciente, e ele automaticamente se recorda de que aquela era aquela jovem senhora, ou aquela jovem, ou a bela jovem que havia o abençoado naquele dia com um copo de leite. E aí ele se empenha o máximo para cuidar, para tratar, para reverter aquele quadro, dar o seu melhor, dar o seu máximo, e de repente o tempo passa e aquela mulher se recupera completamente. E chega o dia de dar a alta. O Dr. Howard então vai lá no departamento, na administração do hospital, e pede para ver a conta, porque ela ficou vários dias internada. E de repente ele confere tudo ali, e aí no final ele escreve assim: pago há muito tempo com um copo de leite. E aí dobra e manda entregar. Quando aquela senhora abre a conta já preocupada, apreensiva, porque foram vários dias internada. Quando ela abre aquela conta, ela lê, pago há muito tempo com um copo de leite. Uma pequena atitude agora trouxe um resultado, trouxe um benefício, trouxe algo que ela nunca esperava. E aí é por isso que Eclesiastes 11 vai dizer o seguinte: lança o teu pão sobre águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com várias pessoas, porque você não sabe o que vai acontecer. E aqui eu quero finalizar esse vídeo dizendo que um ato que aparentemente é muito pequeno, mas que tem um peso muito grande nas nossas vidas. E esse ato é o que está escrito em Romanos 10, e eu quero só abrir aqui para mostrar para você o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 10. Vai dizer que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você está salvo. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A minha oração nesta hora é que, assim como nós entendemos a teoria do caos, o efeito borboleta, mas agora entendendo que a redenção, ela aconteceu por um ato. Um homem pecou, trouxe morte e condenação. Um homem obedeceu e trouxe vida, salvação e justificação. Agora, o que vai fazer a diferença é o meu ato, é o seu ato. Por menor que ele possa parecer, mas ele produz vida eterna. E onde você estiver, se você puder, faça essa oração muito simples, que vai assim
Senhor Jesus, obrigado porque por um ato do teu Filho Jesus, a salvação veio ao mundo. E nesta hora, eu também escolho fazer um ato de obediência, de acordo com a tua palavra nos orienta. E eu confesso com o meu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eu creio no meu coração nessa verdade. E obrigado, porque a tua palavra me garante que eu estou salvo. Eu oro com perdão dos meus pecados e recebo a salvação e a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Parece simples, mas assim como nós já entendemos, um ato muda e faz e transforma coisas que nós não temos como mensurar. Assim como o bater de uma borboleta aqui no Brasil pode, tempos depois, provocar um tornado no Texas. Uma oração feita nesse momento muda o seu destino e muda a sua eternidade. Eu sou o pastor Eujácio e deixo essa palavra para edificar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.